Depois do ataque avassalador a Pearl Harbor, os Estados Unidos queriam somente duas coisas: eliminar os responsáveis pelo fatídico ataque e garantir a vitória sobre a poderosa Marinha Imperial Japonesa no Pacífico. E hoje você já consegue fazer parte deste e de outros grandes momentos épicos da nossa história recente. Sim, é óbvio que eu estou me referindo ao maior game de todos os tempos, World of Warships. E o Almanac se tornou mais um grande canal patrocinado por este épico game, trazendo benefícios exclusivos para você. Com o cupom disponível na descrição deste vídeo, você entrará para um time com milhões de participantes engajando em missões ultra realistas com mais de 500 embarcações de 10 países diferentes. Você poderá aproveitar os constantes lançamentos e novos conteúdos todos os meses, respeitando ao máximo a relação entre a fidelidade histórica e a diversão. Garanta já o seu pacote exclusivo disponível na descrição deste vídeo, que contém vários brindes. E melhor, você já pensou em ganhar 500 dobrões? A moeda premium do jogo, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta premium e mais um navio exclusivo para você? Acesse o link na descrição deste vídeo e garanta já o seu benefício. Atacar apenas o Japão não seria o suficiente para acalmar a fúria dos Estados Unidos após Pearl Harbor. O governo americano acreditava que a ação mais clara seria se vingar diretamente do homem que planejou o ataque. Com a ajuda de nipo-americanos, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos lançou a Operação Vingança e começou a rastrear os movimentos do almirante Isoroku Yamamoto no Pacífico. Quando a unidade de decodificação MAGIC interceptou o itinerário de Yamamoto em abril de 1943, o próprio presidente Franklin Roosevelt supostamente deu a simples ordem, abre aspas, peguem Yamamoto, fecha aspas. E imediatamente uma esquadrilha de caças P-38 Lightning foi rapidamente enviada para interceptar o avião em que o almirante estava. Isoroku Yamamoto foi um dos líderes mais marcantes do Império Japonês, sendo creditado a ele o planejamento e execução do ataque a Pearl Harbor, um ataque preventivo contra um país neutro considerado um crime de guerra nos julgamentos de Tóquio após o conflito. Yamamoto ocupou vários postos na Marinha Imperial Japonesa ao longo de sua carreira e foi o principal arquiteto do programa de aviação naval do país. Ele serviu como comandante-chefe no início da Guerra do Pacífico, sendo responsável por várias batalhas importantes durante a Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, Yamamoto não era apenas altamente educado e inteligente, mas também tinha um profundo conhecimento dos Estados Unidos. Ele estudou em Harvard e conhecia bem a vida cotidiana americana e o poderio militar do país. Talvez essa familiaridade com as capacidades americanas tenha sido parte do motivo pelo qual ele se opôs a um conflito militar com os Estados Unidos e também com os aliados. Ele é conhecido por ter afirmado, abre aspas, nos primeiros 6 a 12 meses de guerra com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, eu vencerei vitória após vitória, mas depois, se a guerra continuar, não tenho expectativas de sucesso, fecha aspas. Apesar de pessoalmente acreditar que o Japão havia tomado o lado perdedor da guerra a longo prazo, Yamamoto era leal à causa japonesa e serviu ao seu país da melhor maneira possível. Por isso, e por seu desempenho geral, foi amplamente celebrado e amado pelos japoneses. Em contraste, em 1943, ele era uma das figuras mais odiadas nos Estados Unidos, visto por civis e políticos americanos como um traidor que havia esfaqueado os Estados Unidos pelas costas, enquanto o país tentava permanecer neutro e pacífico. Embora a caracterização de Yamamoto como líder japonês não fosse totalmente incorreta, já que ele cometeu um crime de guerra pelo Japão,
também não era completamente precisa, pois os Estados Unidos estavam apoiando os esforços da Europa Ocidental em algum momento, com base na interferência passiva americana na guerra. Em 1943, os Estados Unidos capturaram Guadalcanal, colocando os japoneses em sérios problemas e levando Yamamoto a visitar unidades aéreas navais para avaliar os danos. Os japoneses, como de costume, enviaram uma mensagem codificada no dia 13 de abril de 1943 ao comando japonês ainda em Guadalcanal para informá-los sobre o itinerário do almirante, assim como detalhes sobre o transporte e as escoltas. Desconhecido para eles, o Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos vinha interceptando suas comunicações há anos. O soldado Harry Dana foi creditado por interceptar a mensagem de rádio que foi enviada usando o novo código JN25, mas decodificada com a ajuda de nipo-americanos de segunda geração conhecidos como Nisei, que apoiaram no processo de decodificação. Esses Nisei, empregados pelo Serviço de Inteligência Militar, frequentemente extraíam informações de documentos e indivíduos capturados. Adicionalmente, linguistas no Alasca e no Havaí confirmaram a precisão das mensagens interceptadas. O Serviço de Inteligência Militar conseguiu deduzir que Yamamoto estaria viajando em linha reta de Rabaul para o campo de aviação de Balalai, a uma distância de 507 km, o que lhes permitiu teorizar mais ou menos onde ele estaria em cada minuto do voo. Para que o ataque fosse bem sucedido, os pilotos japoneses teriam que seguir fielmente o itinerário sem atrasos ou mudanças. O comandante do Pacífico dos Estados Unidos, o almirante Chester Nimitz, aprovou uma operação sugerida pelo Major John Mitchell, comandante da 3ª Esquadrilha de Interceptação, que estimou que o líder naval japonês poderia ser interceptado antes de aterrissar em Balalai às 9h35. A principal consideração para a Operação Vingança era o tipo de aeronave a ser usada para o ataque. Certos caças, como o F-4F Wildcat, não tinham a autonomia de voo necessária para alcançarem as aeronaves japonesas sobre Bougainville, a 643 quilômetros da base aérea americana. A única aeronave americana com o alcance e as qualidades necessárias era o P-38 Lightning. No entanto, o avião apresentava desafios para a operação, pois os pilotos teriam que voar a menos de 15 metros acima do nível do mar para evitar a detecção. Além disso, os Lightnings não tinham uma aeronave radar ou um radar terrestre para guiar os pilotos até o alvo. Pouco apoio externo poderia ser adicionado sem arriscar um ataque pelas forças japonesas estacionadas naquela área. Para navegar com a precisão necessária, os Lightnings foram equipados com bússolas da Marinha a pedido do próprio Mitchell. O comandante da 339ª Esquadrilha, o Major John Mitchell, liderou o ataque no dia 18 de abril de 1943. 18 P-38 Lightnings escolhidos para alvejar o almirante estavam equipados com seus canhões padrão de 20mm e 4 metralhadoras. Eles carregavam tanques de combustível extras para realizar o longo voo. 18 aviões foram selecionados para a missão e 4 deles foram escolhidos para atacar a aeronave de Yamamoto, enquanto o restante subiu para formar uma cobertura contra os caças de escolta japoneses. Os pilotos envolvidos receberam informações incompletas, sendo informados apenas que estavam atacando um oficial japonês de alta patente que havia sido avistado por um observador costeiro. Eles não sabiam quem era o alvo específico ou até que ponto os serviços de inteligência estavam envolvidos em localizá-lo. No entanto, um relato de um testemunho contradiz essa versão, afirmando que Mitchell revelou que o alvo era Yamamoto para motivar os pilotos. Às 7 horas da manhã daquele dia, apenas 16 dos 18 aviões decolaram porque 2 dos pilotos tiveram problemas, um com pneu furado e outro com uma falha no fornecimento de combustível. Os 2 pilotos que voaram, dos 4 selecionados para realizarem um ataque, foram o capitão Thomas Lamphere e o tenente Rex Barber. Eles percorreram 645 km a baixa altitude em completo silêncio
com uma probabilidade estimada de sucesso muito baixa. Essa foi a missão de interceptação de caças com o voo de maior distância de toda a guerra. Calculando a velocidade do vento, a rota e a velocidade do avião G-4M Betty japonês que transportava o almirante, os americanos esperavam interceptá-lo exatamente às 9h35. A equipe americana chegou 1 minuto antes, às 9h34, e sua inteligência se provou correta quando a aeronave japonesa apareceu no minuto seguinte. Os dois bombardeiros japoneses Betty, um dos quais transportando Yamamoto, surgiram na visão dos aviões americanos a cerca de 1.300 metros, escoltados por 6 caças A6M2 japoneses, um pouco mais distantes, a cerca de 1.600 metros. 12 dos aviões americanos subiram para 5.400 metros sem serem detectados, enquanto os outros 4 atacaram os bombardeiros japoneses. Os bombardeiros mergulharam para tentar escapar do ataque, enquanto o capitão Lanfier e o tenente Barber os perseguiram sem saber qual dos dois transportava o seu alvo. Relatos indicam que o tenente Barber atirou em um dos Bettys e conseguiu danificar o motor direito, fazendo-o cair diretamente na selva. O outro teria sido atingido pelo tenente Holmes, o que o forçou a realizar um pouso de emergência no mar. Na selva, o corpo do almirante Isoroku Yamamoto foi encontrado com sua espada em mãos. O corpo de Yamamoto foi resgatado na manhã seguinte. Chegou-se à conclusão de que ele havia morrido antes mesmo do incidente. Os seus restos, então cremados, foram enviados de volta a Tóquio no couraçado japonês Musashi. Mineishi Koga assumiu o comando, mas logo foi substituído por Soemo Toyoda. Nenhum dos dois foi capaz de comandar com a eficácia de Yamamoto. Em termos estratégicos, os Estados Unidos agiram com eficiência. A viagem a Guadalcanal, que a administração japonesa esperava que aumentasse o moral, na verdade, foi um golpe devastador. A queda de Yamamoto foi mantida em segredo do público japonês por cerca de 1 mês. No Japão, a batalha aérea seria chamada de uma coincidência da Marinha. O sobrevivente do ataque e que caiu no oceano, Matomi Ugaki, recuperou-se e acabou liderando alguns dos maiores ataques kamikazes contra os Estados Unidos nas etapas finais da Guerra do Pacífico. Quando o Japão se rendeu em 1945, ele supostamente embarcou em uma aeronave Ikosuka D4Y com a intenção de nunca mais voltar. 2 de seus subordinados embarcaram com ele tentando dissuadi-lo. Nenhum deles foi visto novamente e nenhum registro dos Estados Unidos foi relacionado ao seu desaparecimento. Para os Estados Unidos, a missão bem-sucedida representou um grande ponto no orgulho e na propaganda americana. O fato de terem decifrado os códigos japoneses, na verdade, foi encoberto. Todos os jornais e emissoras americanas foram instruídos a divulgarem a falsa história de que o esquadrão localizou Yamamoto graças a observadores costeiros que o viram embarcar em seu bombardeiro nas Ilhas Salomão. Dessa forma, o exército americano poderia afirmar que a morte de Yamamoto foi uma questão de sorte e não fruto de esforços de inteligência. Os japoneses aceitaram essa versão dos fatos e não perceberam que muitos de seus códigos haviam sido quebrados. Apesar do sucesso na missão, a controvérsia seguiu por anos. Os pilotos envolvidos não foram interrogados após a missão, pois não havia procedimentos estabelecidos na área naquela época. Apenas o tenente Holmes conseguiu relatar a sua versão, afirmando que um Betty foi abatido por ele e o serviço de inteligência assumiu como verdade. O capitão Lanfier e o tenente Barber dividiram o crédito por abater o avião de Yamamoto e cada um recebeu metade do crédito. 6 meses após a operação, alguns de seus detalhes vazaram para a imprensa com a revista Time relatando o envolvimento do capitão Lanfier, o que representou uma violação da segurança da Marinha, pois identificá-lo pelo nome o tornou um alvo de retaliação. O Major John Mitchell recebeu a Cruz da Marinha em vez da mais cobiçada Medalha de Honra. Todos os outros pilotos que participaram da missão receberam a mesma honraria. O tenente Barber entrou com um pedido formal para requisitar que seu meio crédito fosse transformado em um crédito total, mas em 1991 o escritório de História da Força Aérea determinou que ainda havia incerteza suficiente no caso para que as reivindicações de ambos, tanto de Lanfier
quanto de Barber fossem aceitas. A polêmica só aumentou quando um amigo próximo de ambos os oficiais acabou afirmando mais tarde que o capitão Lanphier havia escrito o relatório oficial baseado nas citações das medalhas e de vários artigos sobre a missão publicados em revistas. Além disso, foi alegado que, enquanto o tenente Barber estava disposto a compartilhar o crédito no início, Lanphier escreveu um manuscrito para um futuro livro de memórias reivindicando o crédito total. Embora o livro nunca tenha sido publicado, o capitão Lanphier continuou a reivindicar o crédito ao longo de sua vida, algo que o tenente Barber contestou fortemente até o fim. E aí, gostou demais dessa história aqui no Almanac? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Tenho certeza que você vai encontrar mais alguém que também vai curtir esse conteúdo. Não se esqueça de considerar a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal. Nós temos alguns benefícios exclusivos feitos para você. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.